Fala galera, firme! Aqui, graças a Deus, está tudo na Santa Paz. Seja muito bem-vindo ao podcast da Working Canada. É uma satisfação enorme ter você aqui hoje. E eu quero apresentar para vocês uma das maiores referências no mercado de financiamento imobiliário do Atlantic Canada. Ela é brilhante, visionária e imparável, uma verdadeira força da natureza no mundo dos mortgages. Quem compra casa aqui tem que financiar. Financiamento é com essa moça aqui, com um currículo invejável, uma trajetória marcada por resultados consistentes, transformadores e reconhecidos por todos nós aqui da nossa comunidade brasileira, e também atende várias e várias outras etnias. A turma que eu conheço aqui, praticamente todo mundo compra casa com o apoio dela. Vencedora do prêmio TMG Atlantic Sales Distinction em 2024, uma honra concedida apenas para os melhores dos melhores. Graduada com excelência, líder inspirador, estrategista de marketing, especialista em negociações, planejamento de vendas, gestões de contas e muito mais, com passagem com extremo sucesso na Procter & Gamble, elogiada por líderes de mais altos níveis na empresa. Essa se destaca pela empatia, liderança, inteligência emocional e a capacidade única de transformar times em alta performance. Uma mulher que transforma ambientes, supera as metas e inspira a todos ao seu redor. Hoje ela está aqui com a gente no nosso podcast para compartilhar as trajetórias, as lições de vida aqui no Canadá, a visão de futuro. Ela que é mãe da Laurinha, do Guilherme, esposo do César Lima, que é um dos maiores corretores de imóveis do Canadá. Seja muito bem-vinda, minha amiga pessoal, Paula Lima. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz aí pelas lindas palavras e poder estar aqui no seu canal e falar um pouco da minha história será maravilhoso. Obrigado. Estou bem feliz com isso. Obrigado por você ter vindo. Muito feliz. Paulo, conta para nós como que, de onde é que você veio do Brasil, conta um pouquinho do que você fazia lá, porque muita gente que está no Brasil hoje pensa assim, olha, eu vou sentir muita falta da minha família, né, eu tenho que abrir mão, né, de estar no Brasil, mas muita gente não, você, graças a Deus, você não passou por essa dor, mas muita gente tem uma dor que é deixar de ser quem ele é profissionalmente e perder a identidade. Conta para nós como é que era a sua experiência lá e como é que foi sua trajetória até chegar onde você está. Então, a gente morava na Bahia, em Salvador, há 12 anos com os meus filhos. Originalmente, a gente é de Recife, mas a gente mudou para a Bahia e a gente tinha uma vida lá confortável, de certa forma, né? Assim, eu trabalhava numa multinacional americana, tinha um bom cargo, o César também tinha as representações dele, a gente vivia tranquilamente, mas meus filhos estavam crescendo e eu que buscava crescer eles num lugar que tivesse a segurança, que eu não tivesse tanta preocupação, e isso me incomodava bastante. Mas você morava em condomínio fechado, não tinha segurança? Você não se sentia segura ainda? Não, mesmo assim não me sentia segura porque os meus filhos estudavam na escola 2 quadras da minha casa e eles pegavam um ônibus escolar para isso. Eu não tinha coragem de deixar eles sozinhos. Então, assim, eles nunca andaram de ônibus sozinhos, eles não podiam fazer nada sozinhos, sempre com alguém acompanhado. E eu queria crescer num lugar que me desse essa segurança. Eu só imaginava meus filhos adolescentes e eu não poder ir e vir. Isso me preocupava bastante. Então, isso era algo que faltava. Então, assim, eu tinha tinha um emprego excelente, eu amava o que fazia. Isso foi o que mais me doeu. E assim, o que você falou de vir para um novo lugar, né? Vir para um novo país e se sentir sem identidade, eu me senti sem dúvida nenhuma. Os meus primeiros anos do Canadá, eu disse, eu não sou Paula. E isso realmente, assim, infelizmente ou felizmente para o nosso crescimento, só depois que a gente consegue enxergar, né, que faz parte do processo. Mas como eu tinha um bom emprego lá e eu vim com o propósito de fazer college, de estudar, e de recomeçar aqui. Então, cheguei aqui, o meu inglês não era tudo que eu esperava. Eu esperava muito mais.
Então, assim, nos primeiros meses foi bem difícil. Então, assim, eu não me sentia porque eu não conseguia fazer parte, né? Eu não conseguia me comunicar como eu gostaria, eu não entendia as brincadeirinhas, né? A gente não consegue estar inserido logo quando a gente chega. E eu também não conseguia trabalhar no que era da minha área logo quando eu cheguei. Então, eu precisei fazer 2 pós-graduação, eu tive um caminho longo pela frente até voltar, né, a fazer algo da minha área. Então, isso aí durou alguns anos. E quando você chegou, você começou a trabalhar em coisas, em áreas que não eram afins, né? Quando que foi a, a sua descoberta, o seu clique? Como que aconteceu que você falou, olha, eu vou migrar para essa área? Na verdade, assim, eu comecei a fazer o college o primeiro ano, eu não consegui trabalhar, só o César que trabalhava, porque o meu college era muito distante de onde eu morava, tipo assim, era o outro lado, eu morava em Toronto, né? Então, meus primeiros 3 anos de Canadá eu morava em Toronto. Lá é uma cidade enorme e tudo muito distante. Então, só para eu chegar no college era 1h40. 1h40 para ir, outra 1h40 para voltar. Então, eu não conseguia 1h40. trabalhar e estudar. Quando foi no segundo ano, eu fui obrigada a arrumar um trabalho, porque para renovar o work permit do César, eu precisava ter uma job offer. Então, eu tive que, nessa loucura de filho pequeno, de cuidar dos filhos, de estudar longe, fazer o college, a pós-graduação e também trabalhar. E aí eu tentei emprego de todos os lugares. Fiz várias entrevistas em loja, em mall, e não conseguia. E aí, como sempre, aparece anjos na nossa vida. E uma amiga minha estava tentando comprar uma casa com uma corretora de imóveis, que ela não comprou essa casa. Engraçado que ela não comprou. Ela diz que foi usada por Deus para me ajudar, e é verdade. E ela estava com a corretora de imóveis, e a corretora de imóveis assim, eu estou precisando de uma assistente e eu quero que ela seja portuguesa ou brasileira, porque ela precisa falar português, porque eu tenho muitos clientes. E aí ela me indicou, né, para Elizabeth Correia, que é corretora de imóveis em Toronto, e a Elizabeth me chamou para bater um papo. Quando eu cheguei lá, ela já me apresentou para todo mundo da imobiliária, tal, e eu fiquei trabalhando com ela. Então começou eu fazendo um part-time na Remax com a corretora de imóveis, e aí foi tudo que aí me formei, depois que eu graduei, eu virei full-time com ela, e aí foi que começou, foi o despertar para esse lado de imobiliário. Mas quando você chegou, você já começou a trabalhar, né, como assistente administrativo, né, Isso. nessa empresa. Você não chegou no cargo que você tinha, mas você Não, não precisou também passar por outras oportunidades. não. Aquele não que você recebeu daquele retail que você foi aplicar, talvez foi um dos melhores nãos, né, que Não, até aconteceu. hoje eu sempre falo que eu dou graças a Deus pelos nãos. Aqueles não lá atrás me deu. Chorei muito naqueles metrô lá de Toronto, chorei muito pela rua. Acho que as pessoas achavam que eu era, que eu era louca, sei lá. Mas enfim, todos aqueles nãos que eu levei, eu percebi que houve um propósito. Então, assim, eu acho que Deus estava fazendo um caminho para mim para isso, para mostrar que eu ia chegar nesse lugar, entendeu? E eu acho que foi isso. Então, aqueles não, e aí eu terminei ficando lá, eu ia ficar só part-time. Ela disse que não, eu não consigo ter um assistente full-time. Mas ela gostando de mim, os negócios dela cresceram, tudo, eu virei o marketing dela também, e aí ela me chamou para eu ser full-time. Então, assim, de fato, a minha experiência no Canadá foi assim, na parte administrativa, né? Eu não precisei, mas em relação ao que eu fazia no Brasil, eu poderia fazer muito mais. Então, mesmo eu sendo administrativa, eu percebia que eu podia fazer mais. Mas era aquele momento, porque eu tinha que aprender. Porque aqui tudo é novo. Então, aqui a gente realmente perde totalmente a identidade e a gente renasce, né? Renasce e foi refazer tudo, assim, aprender tudo novo, e a gente tem que ter essa cabeça, que eu acho que o mais importante é você ter resiliência e você parar e dizer assim, é isso que eu quero? Se é isso que eu quero, onde é que eu vou chegar? E para eu chegar, o que é que eu preciso fazer? E se eu preciso fazer é aprender nesse momento e começar a dar um passo para trás, é isso aí. Eu dei vários passos para trás para poder dar para frente.
Mas é esse que é o caminho, né? Às vezes é mais rápido para alguns, às vezes é mais demorado para outros, mas enfim, a gente acha uma eternidade, né? Quando a gente passa os primeiros anos de Canadá, que é um pouco bem sofrido, a gente acha que nunca vai passar, mas passa. Cada ano vai melhorando. É sempre que eu converso com as pessoas, né? Cada ano só tem a melhorar. Você coloca a barra lá em cima para você, né? Você se cobra muito. Então, quando Bastante. eu sei, quando você chegou, então, para poder trabalhar nesse cargo administrativo logo de começo, te tirou, né, a, a oportunidade, né, de ter que trabalhar em retail. Mas se você tivesse no retail, se você tivesse ido para outra ou qualquer outra posição, você acha que as pessoas iriam reconhecer os seus talentos, quem é a Paula é, pela forma que você trabalha? Olha, eu acredito que sim, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é a atitude da pessoa, independente do que você faça. Se você trabalha numa loja, se você trabalha para alguém, ou que você, sei lá, limpa a casa de alguém, o que vai definir você é a sua atitude. Então, assim, é sempre o que eu faço pelos meus filhos. Não basta você ser inteligente, você basta ter, sim, importante ter garra, mas se você tem uma boa atitude, se você dá o seu melhor, faça o seu melhor em que for, no que for. Eu sempre tive isso na minha cabeça, entendeu? Então, se eu tava lá para trabalhar como administrativo, eu dei o meu melhor a cada dia. Tanto que hoje ela virou um anjo, virou uma grande amiga minha, eu tenho um excelente relacionamento com ela, e ela é uma das pessoas que me incentivou a eu continuar de carreira. Porque depois que eu fiz os 2 colleges no Canadá, eu disse, nunca mais eu estudo na minha vida. De tão difícil. Não é difícil, é que é trabalhoso o college aqui. E eu falei, eu não quero mais estudar, porque assim, eu cheguei no Canadá, assim, com 37 anos, e eu já não queria, assim, eu não queria mais estudar, frequentar, sabe, um college, uma universidade. Eu fiz as 2 pós-graduações e eu falei, nossa, deu muito trabalho, era muito assignment, e também juntava com tudo que eu tinha da minha casa, da família, dos meus filhos para cuidar do meu marido para cuidar. Então, assim, foi um momento muito estressante, de muita coisa para fazer. Mas assim, tudo valeu a pena. As pessoas que eu conheci lá foi fantástico. Eu fiz amigos de todo lugar do mundo. Até hoje ainda continuo tendo alguns contatos. E o que eu fico feliz é que as pessoas estão crescendo, terminaram o college, já se passaram esses anos todos e estão com empregos bons. E isso é que me deixa mais feliz. E, gente, para tudo agora. Começo da conversa com a Paula aqui foi assim, olha, eu fiquei triste, né, por um tempo, porque eu não conseguia chegar onde eu queria na velocidade que eu queria. Às vezes eu ficava triste, chorava no metrô. E assim, esse primeiro momento, ele é uma coisa que a maioria das pessoas daqui passam, porque é o período de adaptação. E quando a Paula falou, eu seria reconhecida em qualquer ambiente que eu trabalhasse, eu sei que ela seria, porque a Paula é uma máquina de eficiência, se cobra demais, né? Busca realmente ser muito eficiente. E você que está ouvindo, né? Você está participando aqui da história da Paula, saiba que você vai ser reconhecido em qualquer lugar que você chegar, a partir do momento que você faz, né, Por aquilo que você onde? deve fazer, que você Uhum. coloca o seu esforço, que você é, se comprometa a fazer o melhor que pode ser feito. É temporário, sim, esse momento que você chega até você conseguir chegar é, nos mais altos, realizar os mais altos sonhos profissionais, leva Uhum. tempo, mas as Leva. pessoas te reconhecem, né? Você falou sobre o college. Você falou assim aqui, se eu tivesse que estudar, eu não queria ter feito nenhum primeiro, não queria, né, muito Não menos fez queria. dois, ou não fazer nunca mais nenhum. E aqui, se você tivesse tido a oportunidade de estar no Brasil e você ter recebido uma oferta de trabalho para trabalhar na sua área aqui, Gente, esse é o melhor dos sonhos. Isso para mim é o melhor dos sonhos. Eu acho que se você tem a oportunidade, se você está trabalhando no Brasil, você tem uma oportunidade de já vir para o Canadá com uma oferta de trabalho, gente, isso é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você já vem com o seu work permit,
você já vem com o trabalho garantido, né? E você já tem a experiência, já sabe o que você faz. Vai ter a barreira do idioma? Vai ser sempre. Por mais que você fale inglês, a gente acredita que tem influência. Quando a gente chega aqui, a gente vai ter a dificuldade. Vai ter outras barreiras? Vai, de cultural, vai ter barreira também do inverno daqui, que é pesado. Mas, gente, isso é o de menos. Quando você vem com uma oferta de trabalho, né, e você já tem experiência disso, você vai dar continuidade. Por mais que você não consiga se comunicar efetivamente, mas você vai fazer, você vai executar. E as pessoas aqui conseguem enxergar. E principalmente aqui no Atlântico, as pessoas, elas, quando ela vê que você é esforçado, que você é bom, ela dá crédito para vocês. Eu trabalhei no grupo da Irving aqui e hoje eu ainda continuo tendo pessoas lá muito próximas a mim, todos canadenses, e eles fizeram, nossa, eles foram muito bacanas comigo, porque eles viram em mim, eles reconheciam meu esforço de aprender a cada dia, seja no inglês, seja na atividade que eu fazia. Então, assim, eles reconhecem, eles conseguem enxergar isso. Então, assim, isso é a faca e o queijo na mão, isso é o melhor dos mundos, né? Você vê, até porque quem vem num college, além de todo, vamos dizer, o tempo, tem que ter a parte financeira, né? Você tem que ter todo um planejamento financeiro, porque é caro o college. E se você vem com um trabalho, você vai ganhar por isso. E com poucos meses você vai sair o PR, né? Exatamente. Isso é o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Menos de 2 anos a pessoa já vai ser permanente residente. Eu passei 4 anos e meio nessa trajetória. Eu tive que mudar de Toronto para vir para o Atlântico para conseguir ser PR. Até porque eu só conseguiria, tanto eu quanto o César, meu esposo, a gente só conseguiria, né, pegar as licenças quando a gente virasse permanente residente. Então, ainda tem isso. Então, assim, pela facilidade e pela rapidez. Então, se você tem essa oportunidade de vir dentro da sua área, venha. Vai dar o frio na barriga, vem com medo mesmo, que aqui tudo se ajeita. Mas, assim, não perde essa oportunidade, porque pode ser a oportunidade da vida, né? Eu esqueci de comentar, a Paula devia ter. Não ia caber em uma folha, ia ser umas 2 ou 3 folhas aqui a minha apresentação inicial. A Paula trabalhou no Grupo Irving e, pela passagem brilhante que ela teve lá, ela foi num grupo de 40 pessoas, eu acho, escolhida dentro de 4.000 para poder fazer um curso que é o Managed Development Program, né? Uhum. E que você finalizou com brilhantismo lá. E esse é mais um dos títulos que faltou aqui do comprometimento da Paula, né, com a eficiência de fazer as coisas bem feitas. Você comentou sobre um negócio que foi você ter ido para Toronto e como que as pessoas aqui do Atlantic Canada, que a gente, para quem não conhece, a gente está na cidade de Moncton, em New Brunswick, que faz parte do Atlantic Canada, que são as províncias de Nova Scotia, PEI, New Brunswick e Labrador, não é isso? Uhum. Newfoundland e Labrador. E aqui nessa região, o ritmo de vida tende a ser um pouco mais lento. Uhum. E você falou sobre o pessoal aqui ter um pouco mais de educação, não quero dizer educação, ter um pouco mais de tempo para poder observar as pessoas, a tratativa com as pessoas e dar oportunidade às vezes para a pessoa se expressar mesmo que ela não esteja com o inglês ali no ponto que deveria. Uhum. Já falando dessa oportunidade e já entrando nas oportunidades de aquisição de imóveis aqui, fala para nós um pouquinho do contraste que você viu em Toronto, as oportunidades que são dadas em Toronto para as mesmas pessoas quando vêm com o inglês, às vezes que não está onde deveria, e compra de imóvel. E quando o cara vem para cá, com o nível de inglês, possibilidade de crescimento aqui, de arrumar Uhum. uma ocupação e de compra de imóvel aqui. O que eu sempre falo é, quanto mais você se preparar, seja financeiramente, seja mentalmente, né, planejado, e também em relação ao idioma, quanto melhor você falar inglês, mais chances você vai ter de pegar melhores empregos, né? Então, quem fala melhor inglês vai ter melhores empregos. A diferença é que você trabalhando lá em Toronto, você tendo um bom inglês, você vai conseguir um bom trabalho. Entretanto, o mercado de Toronto é muito caro.
né? As casas lá são muito caras. As casas lá, no mínimo, US$ 1 milhão. E para você qualificar para isso, você tem que ter um emprego muito bom. Você tem que ganhar muito bem para qualificar para isso. Entretanto, aqui no Atlântico do Canadá, principalmente aqui em Moncton, né? Na verdade, vamos dizer New Brunswick em geral e Nova Scotia em geral, tem valores, as casas ainda têm valores ainda acessíveis para o bolso. Então, o que é bacana aqui é que se você vem trabalhar aqui, ganha um pouco mais que o salário mínimo, o casal ou até mesmo ganha um salário mínimo, tem um savezinho para dar de entrada, você consegue qualificar e comprar uma casa. Então, a possibilidade de você chegar aqui, trabalhar, né, conquistar o seu PR, conquistar tudo o que você queira, ainda ter sua casa própria, a chance é muito maior do que lá. As chances são mais reais. Você vendo, assim, dá um chute, uma estimativa de 10 pessoas, de 10 imigrantes que estão lá no Canadá, brasileiros, da turma que você, sem expor ninguém, lógico, da turma que você conhece, que você fez college, que você conhecia lá, dessa turma, qual que é o percentual de pessoas que vai conseguir comprar uma casa ali na região onde eles moram e qual seria a chance se esse pessoal estivesse morando aqui? Nossa, olha, pelas pessoas que eu conheço lá, eu acredito que 30%, porque assim, vou fazer 9 anos no Canadá. Então, eu terminei o college 5 anos atrás, mais ou menos. Então, desses 5 anos, eu acho que só, vamos dizer, 30% compraram casa. É muito pouco. E em relação aqui, vamos dizer 70%. Eu tenho vários clientes que estão no primeiro ano no Canadá e já estão comprando casa. Aqui Aqui em New em Brunswick, New Brunswick, com um ano. com um ano. Eu tenho vários clientes com menos de um ano e eles conseguem qualificar e comprar casa. Então, isso que é bacana, porque você consegue trabalhar e você consegue as coisas mais rápido aqui. Claro que algumas pessoas falam, mas em Toronto tem mais oportunidade. Tem mais oportunidade, mas também tem mais competitividade. Falando de trabalho, a competitividade é enorme. Então você tem que ser o bom do bom então tem que ter o inglês top do top, então tem isso. E Tem que aqui trabalhar longer hours também, né? Tem que tem que trabalhar muito trabalhar mais horas do muito, que aqui, né? exatamente, tem que trabalhar muito mais horas do que aqui. Então aqui, vamos dizer assim, não tem tanta oportunidade, vamos dizer assim, quanto Toronto, até porque é muito menor, que é algo bem mais interiorano, Sim. mas em compensação você consegue comprar a tua casa aqui. E uma das coisas, a gente mora num lugar que nós temos 7 meses de frio, 7 a 8 meses de frio. E a gente morar bem faz uma grande diferença. Sim. Então, assim, quando você está numa casa confortável, que você se sente bem, que seus filhos podem brincar, que seus filhos podem correr, né? Então, você fica mais bem preparado para os outros desafios. E agora, e aquela preocupação com a Laurinha, com o Guilherme, quando estava no Brasil? Nossa, e aí como é que vai ser na adolescência? E aí, como é que tá essa preocupação hoje em relação à segurança aqui em Moncton? Nossa, e em relação a isso, não existe mais, né? Lá em Toronto, quando eu vi os dois andando de bicicleta pela rua, pegando o metrô, tudo, até de bicicleta, né? Que tem um lugar onde Sim. botar a bicicleta dentro do metrô, aquilo ali me fez extremamente feliz em saber que meus filhos podem ir e vir sem preocupação. Né? E aqui a Laura já dirige, o Guilherme o próximo ano já vai estar dirigindo também. Então, assim, a gente não vê essa preocupação, eles andam pela rua com os amigos, não tem problema de horário, não tem problema, né, se tá com um grupo ou se tá sozinho, anda de bicicleta por todos os lugares, vai de um bairro para o outro de bicicleta, e a gente sabe que os motoristas respeitam a bicicleta, sabe que as pessoas respeitam a faixa de pedestre, então isso para mim me conforta muito, e eu acho que isso foi o principal, assim, esse objetivo meu foi, sabe, foi Cansado. conseguido, foi alcançado. Ainda bem, porque eu sinto confortável em saber que eles cresceram com essa segurança. E em relação ao seu esforço para poder estudar, a Laurinha, né, que já está muito bem encaminhada, né? Uma máquina, um beijo para você, Laurinha.
um abraço para você, Gui. Sou fã de vocês dois. Em relação ao esforço que você teve que fazer para a Laurinha ir para a universidade aqui, versus o esforço que vocês teriam que fazer no Brasil para poder mandar ela para a universidade, você acha que seria a mesma coisa? Não, eu acho que assim é bem diferente, né? Porque no Brasil, vamos dizer, o high school lá, as crianças elas enlouquecem de estudar porque elas precisam tirar as melhores notas, eles precisam ser bom em todas as matérias. Aqui não. Eu acho muito interessante. Assim, não existe melhor ou pior, são diferentes. É isso que eu falo. Tá? Então, mas aqui, qual que é a diferença aqui? Aqui, quando eles estão no grade 11, no 12, eles se programam, então eles estudam as matérias que eles vão usar dentro da área que eles vão escolher. Se eles vão para a área de ciências, se eles vão para a área de arte, se eles vão para a área de saúde, eles vão estudar exatamente aquelas matérias. Então é algo mais focado. O segundo grau ele é quase que meio técnico assim. Exatamente. Então eles estudam aquilo ali. Então o que a gente tem que fazer? Eles sempre escolheram as matérias dele alinhado com o que eles queriam fazer. Então isso assim é muito bacana. Então eles não precisam ficar enlouquecidos de estudar, de estudar, de Uhum, estudar, de ter que tirar as melhores notas para ir para a uhum, universidade, né? Ainda bem que assim a Laura ela sempre teve boas notas e quando ela aplicou para a universidade obviamente aceitou ela, né? Então assim não se faz prova, você aceita de acordo com o seu histórico dos últimos anos do high school. Aí eu acho isso muito bacana. E na universidade é a mesma coisa, né? Eles, com a continuação, se tem melhores notas, eles dão bolsa de estudo para eles. Porque diferente do Brasil, as universidades lá, a maioria são públicas. Públicas no Brasil quer dizer não pagas. Aqui, as universidades são públicas, porém são pagas. Né? É o inverso. A gente não paga escola para os nossos filhos, né, até o high school, mas quando eles vão para a universidade, eles têm que pagar a universidade deles. sim. E aqui, vamos voltar, eu não pude perder para poder falar um pouquinho do Gui e da Laurinha. Eu sei que você gosta muito do que você faz, Uhum. né? Você ajuda a transformar a vida das pessoas e as pessoas às vezes chegaram aqui, né, e não tinham nem noção de que com um ano elas poderiam, né, estar prontas para poder comprar uma casa Uhum. e sentando com você, conversando, eles enxergaram que essa possibilidade existe e você consegue realizar o sonho, ajudar a realizar o sonho, né, das pessoas de comprar a casa através da sua inteligência, da sua experiência, de saber quais são os caminhos a seguir para você conseguir, né, primeiro escolher a estratégia certa, Uhum. né, a hora certa de você comprar, o tipo de imóvel que cabe no budget da pessoa e dos conselhos. Fala um pouquinho sobre o trabalho que você faz de aconselhamento para a turma. Então, eu vou até falar um pouquinho sobre o que é a minha função, né? Mortgage broker, que muitas pessoas não sabem e não existe uma função relacionada no Brasil. É algo bem diferente, é algo bem específico aqui do Canadá. Porque no Brasil, quando você vai comprar uma casa, você vai fazer um financiamento, você vai no Bradesco, na Caixa Uhum, Econômica e ponto sim. final. Né? Você faz o seu Eu compro um financiamento lá, consórcio. e é dessa forma. Aqui, eu como mortgage broker, eu trabalho para 35 a 40 bancos e instituições financeiras, né? Eu trabalho para a TNG e a TNG tem parceiros, né? Esses que eu estou falando para vocês, e eu tenho uma vasta variedade de produtos, de bancos, de instituições financeiras para aprovar de acordo com o perfil da pessoa, tá? Então, esse é o ponto principal que é extremamente importante por ter uma gama, né, de produtos. E outra coisa que eu mais gosto do meu trabalho é que, assim, eu vejo clientes que quando chegam, né, a gente sempre faz reuniões para desenvolver e para dar conhecimento de como que funciona, que eu e o César a gente faz essas reuniões para as pessoas aprenderem como é que é os passos.
E muitos deles, todo passo que dá, Paula, eu preciso melhorar meu credit score. Paula, como é que eu faço isso? Então, eles entram em contato comigo e eu fico dando esse acompanhamento, esse planejamento com eles, e eles ficam, Paula, assim que eu receber meu work permit, assim que eu receber meu PR, assim que eu juntar mais dinheiro, e eu ver esse crescimento é a melhor parte. Sabe? Quando eu vejo assim, Paula, agora a gente está tendo filho, assim que minha esposa tiver meu bebê, eu vou comprar minha casa. Sabe o que você vê o crescimento de cada um? Para mim, a parte mais feliz do meu trabalho é ver o crescimento. E eu vejo que tem muitos brasileiros bem-sucedidos. Graças a Deus. Tem muitos brasileiros crescendo aqui, comprando o seu imóvel e sendo feliz. E isso é extremamente importante. Eu acho isso muito legal. E essa é uma parte que eu acho muito importante. Essa é a hora de eu demonstrar minha gratidão para você, né, que está morando aqui no Canadá, seja em qualquer parte, e que tenha, né, se você veio para cá para poder buscar uma vida melhor, buscar uma sociedade melhor, e você veio para poder fazer a coisa certa, o Canadá te agradece, a nossa empresa Working Canada te agradece, principalmente vocês que vieram através de nós, porque vocês têm aberto as portas e mantido as portas abertas pelas empresas que a gente tem recrutado. Então, eu quero agradecer você que está aqui, né? Não vou citar o nome de ninguém, mas são dezenas de pessoas, vocês vão ver vários deles aqui no nosso podcast. São pessoas exemplos que vêm mantendo as portas abertas. E essas pessoas que têm tido, né, têm sido tido muito sucesso aqui nas empreitadas deles, muitos deles eu sei que compram imóveis é porque eles fazem um planejamento e Claro. você faz esse planejamento com ele. Quantos $1.000 que você cobra para poder sentar com a pessoa, para poder ajudar a fazer esse planejamento? Nada, nada. O meu Como trabalho assim? não é cobrado de forma alguma. Para quem te paga? Quem me paga é completamente free, eu não pago, ninguém me paga nada. Quem me paga é o banco pelo qual a pessoa vai pegar o financiamento. Ele me paga uma comissão lá na frente. Então, o meu trabalho é eu vou fazer o planejamento com a pessoa, vou dar todas as orientações, vou dizer para ele qual que é a melhor opção de financiamento. A pessoa eu vou pagar toda a documentação. Eu sou o intermediário entre o cliente e o banco ou instituição financeira. Eu faço essa ponte. Mas aqui, eu acabei de chegar no Canadá, eu estou aqui há um ano e não estou bem preparado financeiramente, e eu só acho que eu vou conseguir comprar daqui a um ano. Aí, mesmo que eu vou demorar um ano para poder comprar minha casa, você não vai me cobrar para sentar comigo? Não, de forma nenhuma. Não tem problema nenhum. Inclusive, a cada 3 meses, nós fazemos reuniões para recém-chegados no Canadá para ensinar como que é o processo. Ensinar como construir crédito, ensinar como fazer o planejamento, como salvar o dinheiro da entrada, fazer os processos de compra da casa. A gente faz essas reuniões exatamente para essas pessoas novas, e essas pessoas novas vêm me procurar 3 meses depois, 6 meses depois, e eu tenho clientes que me procuraram há 2 anos atrás, que está comprando casa agora, ou eu tenho clientes também que me procuraram semana passada. Mas Então eles é têm um que assinar mix. um contrato com você de obrigação Nada, de comprar com você? nada, Nada. nada. Então, você senta com a pessoa, ensina o mapa da mina e a pessoa é livre para poder fazer o que quiser sem assinar, sem pagar nada para você? Nada, nada. A única coisa que eu peço é que as pessoas sejam transparentes comigo. Se a pessoa já tiver uma pré-aprovação de um financiamento no Sim, banco dela, sim, sim, eu só peço que eles me avisem. sim, Se a pessoa tiver, ela segue com o banco sim, dela. sim. Mas se a pessoa não tiver não tiver nenhuma pré-aprovação de financiamento e ela vier comigo, que ela venha comigo mesmo. Porque afinal, assim, eu estou desprendendo o meu tempo, Sim, né, claro, todo o meu claro, trabalho para claro. fazer. É igual o cara que vai comprar um carro e já chega. Aqui, me dá um conselho, me fala aí sobre financiamento de carro. Na hora que você acaba, e aí? Ah, não, eu já comprei o carro. Falei, não, peraí, Isso. para que você veio aqui então? Não, eu É, entendo, eu entendo. exatamente. É isso aí. E aqui, além dessas reuniões que vocês fazem, vocês têm um Instagram, né? A empresa de Isso. vocês tem um Instagram que vocês mostram ali, vocês dão as dicas e já começa um relacionamento. Mesmo para quem está no Brasil, já pode começar a te seguir, começar a Sim, aprender. sim, segue a gente, pessoal. O nosso Instagram é Sua Casa Canadá. Lá eu sempre posto as informações sobre juros, de como que está a situação de juros. Eu dou dicas para vocês
quem é permanente residente, quem tem work permit, se é elegível a comprar, como que é. Eu dou várias dicas de financiamento, falo sobre juros, falo variedade de coisas, tudo sobre financiamento tá lá na Sua Casa Canadá. Aqui, eu recebo, né? Eu sou cliente da Paula, então eu recebo e-mail seu falando que, me dando um update, né? Todas Isso. as vezes que tem alguma alteração no mercado, quando tem, assim, uma dica importante sobre alguma coisa que está acontecendo economicamente no país. Aham. Quem está no Brasil pode receber esse mesmo tipo de conteúdo também para poder já ficar sabendo do que está acontecendo? Então, esse conteúdo por e-mail é a newsletter mensal que eu tenho. E quando acontece alguma mudança, né, de juros, algum anúncio do Banco do Canadá. Geralmente, quem recebe é quem já fez uma pré-aprovação comigo ou algum cliente meu do passado. Sim. Então, quem já foi cliente e tem as informações no meu sistema, eles recebem automaticamente. E alguém consegue cadastrar e-mail para poder receber informações de vocês todas as vezes que você quiser postar uma dica? Tem algum e-mail que a pessoa pode receber ou é tudo direto no Instagram? Então, tudo no Instagram. Entre em contato comigo no Instagram, eu Uhum. vou pegar as informações e aí eu posso abrir um perfil e a pessoa começa a receber. Excelente, porque você que está no Brasil, né, que cheio de dúvidas e pensa, olha, e aí como é que eu vou fazer? É diferente no Canadá em relação ao Brasil. Você tem aqui uma pessoa que está disposta a te passar informações. Ela acabou de passar o Instagram dela e quem quiser entrar em contato através do Instagram, ela pode fazer seu cadastro, pode começar a receber informações aí do Brasil. As pessoas que querem fazer um plano robusto mesmo, um plano com bastante detalhe, você consegue fazer mesmo estando no Brasil. E você que também está aqui no Canadá e ainda não é hora de você comprar, comece a se planejar, comece a se programar. A Paula e o time dela estão prontos para poder dar assessoria. E eu vou te falar, tudo bem planejado e bem executado dá certo, né? Exatamente. Você já teve pessoas que chegaram com você e falou, olha, Paula, eu quero comprar a casa, eu nem sei se eu devia estar aqui com você, porque eu não tenho, né, nem sei como é que eu começo. Muitas pessoas chegam assim para me dizer, Paula, eu não sei nem se eu qualifico. E quando eu falo, as pessoas, nossa, então é mais fácil do que eu imaginava. Porque as pessoas acham que comprar uma casa, né, dólar, né, 4 vezes mais do que o real. Na verdade, assim, a casa própria já é um sonho nosso enorme no Brasil, né? Aí você vir para o Canadá, passar por todas as situações que a gente passa como imigrante, né? E para conseguir ser permanente residente, para tudo, para se qualificar, para ter melhores empregos, e depois você comprar a sua casa também, é algo também muito grande, e ainda em dólar, 4 vezes mais. Mas não é difícil. Com planejamento, vocês conseguem rápido, rápido. E aqui, não é que eu ouvi falar disso, aconteceu comigo e eu conheço várias pessoas que aconteceram também. De acordo com a renda da pessoa aqui e de acordo com o valor do imóvel, existe uma possibilidade de comprar casa com até 5% de entrada aqui, não tem? Consegue. Na província de New Brunswick, sim. Atenção, atenção no que a Paula vai falar, porque parece mentira, mas ninguém está aqui para te vender nada. Ela vai te contar a história então, sobre os 5% para você comprar uma casa que, galera, em vez de você pagar aluguel, você vai pagar a prestação da sua casa. Pois é, eu sempre coloco vários conteúdos, até no meu Instagram, sobre isso. Que às vezes a pessoa paga o aluguel, né? O aluguel tá aumentando os preços e tal, e você podia pagar o financiamento da sua casa, é quase o mesmo valor. Um pouco, às vezes é igual ou um pouco a mais. Mas assim, com planejamento você consegue. E você consegue fazer apenas com 5% de entrada, você qualificando. Isso, na verdade, o governo dá esse benefício para quem está comprando a primeira casa no Canadá. Então, você pode comprar até com 5%. Gente, no Brasil, para a gente fazer um financiamento, é no mínimo 20% de entrada. Aqui, imagine, com apenas 5% você consegue. Mas imagina, galera, você pode fazer uma pesquisa aí da sua casa e ir no realtor.ca e olhar, né, oportunidades em Moncton. Você vai ver que tem casa lá de 300, 400 mil dólares, tá? Tem casa mais barata também. Então vou falar aqui uma casa média que está vendendo na província, acho que 350 mil. É, 350 mil. Essa é a média da província de New Brunswick.
Então, você acha uma casa de 300 mil para poder facilitar a conta aqui, 5% dá 15 mil dólares. 15 mil dólares canadenses hoje, com a cotação atual, em torno de 62 mil reais. 62 mil reais hoje, Paulinha, tá dando para comprar um carro popular usado. Nossa. Usado. Então, você que tá, né, que vai vir para cá, se Deus quiser, com oferta de trabalho, e você tem um carro aí de 62 mil reais, você vier com esse dinheiro guardado, quando você chegar aqui, tem muita gente que tem a tentação quando chega aqui, a pessoa tem uma tentação louca, porque ele está saindo um carro de 62 mil, que é um excelente carro, tá? É um excelente carro no Brasil, mas aí quando o cara chega aqui, ele vê alguns carros, né? Ele vê um Corolla, ele vê um Civic, que são carros básicos aqui, né? Bem básicos aqui. E que no Brasil, um Honda Civic, não sei se você sabe disso, um Honda Civic custa 240 mil reais no Brasil. Eu acho que custa 180 mil o Corolla e 240 mil um Honda Civic. E o cara chega aqui, e esse é o por baixo, né? Acima disso, por um pouquinho mais caro e prestações pequenininhas que vão caber no seu bolso. Eu tenho certeza que eles vão querer te vender um carro zero. As pessoas caem nessa tentação, né? E qual que é o benefício que tem quando o cara chegar aqui e falar, pô, já tô aqui, vou comprar um carro zero? Isso vai ajudar a pessoa a comprar um? Olha, não vai. Tanto que nos nossos eventos é o que eu mais falo para as pessoas. Quanto mais dívida você tiver, isso vai te dificultar na qualificação para o teu financiamento. Então, o que algumas pessoas fazem é, chegou aqui, compra um carrinho que cabe no teu bolso à vista, sabe? Um carrinho mais simples, que nesse momento vai ser para você se locomover e vai fazer todo o sentido do mundo. Deixa para comprar o teu carro bonzão, o teu carro dos sonhos, depois que você tiver a sua casa. Depois que você pegar a chave. Depois que você comprar você vai fazer o financiamento com a Paula, né? Quer dizer, você vai achar a casa no Realtor, você vai falar com o marido dela, com o César, com um dos maiores corretores do Canadá. E assim que você escolher a sua casa, né, junto no processo, a Paula vai estar lá para poder te apoiar. Na hora que o César e a Paula te entregar a chave da sua casa, você fala, busca a chave do carro. Exatamente. É verdade? É verdade. Mas se você chegou aqui, aí, vamos dizer assim, o casal já está trabalhando, né? Está ganhando um pouco mais que o salário mínimo, não sei como. E aí, se tiver uma dívida de um carro, essa dívida ela vai afetar na qualificação. Eu não vou conseguir comprar mais com 5%? Talvez não. Talvez precise dar mais entrada. Aí por eu não esperar de comprar um carro zero, um carro que vai me custar, sei lá, 20 mil dólares, e que eu tiro ele da concessionária, ele passa a valer 13 ou 14 mil só de dirigir para fora, Exatamente. né? E ainda, eu acabei de perder 6 mil dólares e eu ainda não vou conseguir comprar minha casa se eu tiver, dependendo da situação, minha situação financeira, eu não consigo nem comprar a casa. Isso vai afetar bastante. Eu posso até via não ser elegível naquele rendimento? Talvez não seja elegível. O que eu falo, que muitos clientes falam assim, Paula, me dá, tipo, qual é o valor? Se eu ganho X, qual é a casa? Quanto que eu posso comprar a casa? Não consigo dizer esse valor. Por quê? Porque tem pessoas que ganham pouco, mas não tem dívida nenhuma. Mas tem pessoas que ganham muito e tem 2 carros zero caríssimo de prestação. Então, às vezes, essas duas pessoas qualificam a mesma coisa. Ou parecido ao próximo. Porque não adianta, se você ganha muito, mas você tem um monte de dívida, o que é que vai acontecer? Não vai qualificar. O banco vai olhar para você e falar, peraí, Exatamente. 70% do seu income já está comprometido em dívida. Já está comprometido com dívida, então o banco não vai te aprovar. E você tem aquela pessoa lá que está ganhando lá, né, o salário um pouquinho mais que o salário mínimo, mas tem os dois, não tem dívida nenhuma, tem um dinheirinho guardado, é esse aqui que o banco vai dizer, é esse aqui que vai ser aprovado, é esse aqui que vai ser mais rápido. Se você tiver que dar um conselho para quem está no Brasil, para quem está chegando aqui agora, para quem não te conhece ainda, para as pessoas que não estão em New Brunswick, né, que não estão em Moncton, né, às vezes estão em outra cidade, né, tem uma galera, né, do coração lá de Chipa, um abraço para vocês de Sussex. É para essa turma que está nas cidades aqui, para quem também está fora de New Brunswick, para quem está em Nova Scotia e para quem está no Brasil, dá um conselho para essa turma?
Olha só, uma coisa que eu sempre falo é que a gente, né, quando a gente chega aqui no Canadá, a gente costuma a relatar sobre nossas histórias e ter dúvidas e perguntar às pessoas. Quando forem assuntos, vamos dizer assim, assuntos sérios, né, de compra de casa, de financiamento, algo que venha para a parte financeira, procura a pessoa correta. Procura uma mortgage broker, me procura, Paula Lima, porque eu sou mortgage broker, eu sou licenciada em New Brunswick, Nova Scotia, e eu vou poder te ajudar e fazer um planejamento com você exatamente dentro do teu perfil. Porque muitas vezes a gente pergunta para os amigos que já comprou uma casa, ele vai falar da experiência dele, mas muitas vezes assim, a experiência dele não vai servir para o teu momento. Então você precisa falar com uma pessoa, né, uma profissional licenciada para que dê todos os passos para você. Então esse é o primeiro passo. Procura uma pessoa licenciada e vem fazer um planejamento de compra. Chegou no Canadá, tá alguns meses, já entra em contato, vamos fazer um planejamento. Porque se não for agora, nesse momento, você vai estar pronto daqui a alguns meses, tá? E aí, imagine, você chegar aqui nesse país e já ser abençoado, comprando a sua casa, tendo o seu lar e já construindo memórias lindas. Isso é demais, né? Como é que é o Instagram mesmo? Sua Casa Canadá. Vou pedir para colocar aqui, @sua casa Canadá. Essas e várias outras dicas que a gente não deu tempo de falar estão lá no Instagram. Lá no Instagram da Paula, você vai conseguir mandar mensagem no direct. E se você está aqui no Canadá, tá? Se você está aqui, está pensando em vir de Ontário, de BC, ou se você está aqui já em New Brunswick, em Nova Scotia, entre em contato com a autoridade no assunto, a Paula. A Paula está trabalhando no ramo desde quando ela chegou aqui. Ela ganhou muita experiência em Ontário e veio para cá com altíssima recomendação do escritório que ela trabalhava lá. Então ela pode te dar dicas valiosas. Se você gostou dessa dica agora de carro, né, dos 5%, isso é só o iniciozinho. Então tem muita notícia boa, tem muita informação boa lá no Instagram. Manda uma mensagem para ela, eu tenho certeza que ela vai te dar. A Paula é amiga da nossa família, de gente de dentro da nossa casa, uma pessoa que a gente confia muito, e eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar com todo o know-how que ela tem. Paula, se você quiser, né, fazer suas considerações finais aí, por favor, fique à vontade. Nossa, eu gostaria muito de agradecer por esse momento, por estar aqui com vocês e saber assim quanto eu tô há 6 anos aqui em Moncton e assim desde 6 anos que eu conheço você, a sua empresa e assim, nossa, quantas pessoas você ajuda a trazer para cá? Isso assim é muito importante. Muitos deles são os meus clientes. Assim, tem empregos maravilhosos no grupo da URV e assim é muito feliz nesse processo, sabe, de trazer pessoas, ver a mudança da vida das pessoas, né? E a gente poder dar continuidade, né, nos sonhos, né? E assim, é um sonho que é real, não tá longe de acontecer não. Se a gente tiver planejamento e foco, e é isso aí. Eu desejo muito sucesso para o Work in Canada. E pessoal, aproveita a oportunidade, não deixa passar. Dá o teu melhor e vem para aqui para o Canadá, que com certeza você terá sucesso e terá uma vida realmente assim digna, segura, é, uma vida muito boa para criar os filhos ou quem não tem filho para viver, na verdade, né? Só em você ter segurança, eu acho que isso já é o bastante. Isso aí, galera. A Working Canada não cobra nada, tá? Quem nos paga são os empregadores. O nosso principal cliente é o Grupo Irving, que tem mais de 20 mil funcionários. Nós já fizemos intermediação de mais de 300 ofertas de trabalho, mais de 1.000 pessoas já chegaram até ao sonho, né, de vir morar aqui no Canadá. A gente falou aqui sobre o inglês, eu não vendo curso de inglês, galera, mas tem que estudar inglês, não tem jeito, cara. Você quer ser reconhecido, né, com mais velocidade, nem todo mundo vai dar a sorte que a Paula teve de chegar já no ramo, né, que ela adorou. Ser reconhecido é outro esquema. Você vai ser sempre reconhecido pela a sua atitude, não pelo que você fala. Então tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que chega aqui nessa perda de atitude, nessa perda de identidade e começa a falar muito, né? Nossa, eu fazia. E
o caminho é o que a Paula falou, é você fazer o seu melhor com o que você tem naquele dia. Então, se você quer vir para cá e quer fazer com que a sua vida ande mais rápido, você tem que estudar inglês. Então, vai estudar inglês. Nós temos várias oportunidades de emprego. Você visita a gente no wica.ca. São 3 steps. O primeiro, você vai assistir o vídeo que o Kennedy fez. O workshop dele vai mostrar como é que você deve fazer um bom resumê, uma boa candidatura, porque não adianta nada você mandar um resumê médio para nós, porque infelizmente graças a Deus, são várias pessoas que a gente recebe e muitas das vezes a gente não tem tempo de corrigir o resumê, galera. Então você tem que fazer certo. Assiste o workshop primeiro, depois você faz o download do seu resumê. Depois de você fazer o seu resumê da forma correta, aí que você vai solicitar a sua entrevista. Você pode solicitar entrevista online, você pode solicitar entrevista presencial. E nós estaremos no Brasil no mês, possivelmente entre o mês de setembro e o mês de outubro, vai ser definida ainda, deve ser mais uma missão em conjunto com a província, então deve ser mais uma missão oficial da província. A gente está esperando que seja confirmada ou para setembro ou para outubro, de qualquer forma, no máximo novembro, nós estaremos presencialmente. E se você gostou do conteúdo, se você está achando que essa oportunidade é para você, não deixa, né, de dar o joinha, de fazer o subscribe e de mudar a vida de alguém. Todas as vezes que a gente foi para o Brasil, nós nunca conseguimos encontrar o número de talentos que a gente gostaria que falassem inglês. Todas as vezes que a gente vai, a gente encontra um monte de gente boa. E é por isso que o Grupo Irving já foi no Brasil. Eu fui no Brasil, acho, 17 vezes. O Grupo Irving, eu fui 5 vezes antes deles. Depois, agora tem 12 vezes que eles vão consecutivamente. E que a gente nunca conseguiu voltar com a lista completa. Nunca. O nosso sonho é de poder voltar. Então, a gente tem ido para a Argentina, tem ido para o Chile, tem ido para o Uruguai, e estamos expandindo no mapa porque a turma não fala inglês e a gente tem batido no mesmo problema nos outros países da América Latina também que não falam inglês. Então, galera, mude a vida de alguém e compartilhe com um outro candidato que possa se beneficiar dessas oportunidades, porque você não está tirando a sua oportunidade ou criando um concorrente para você, porque a gente nunca conseguiu o número adequado. Então, mude a vida de alguém ao compartilhar, porque se você não está na sua hora ainda, você está fortalecendo a candidatura do Brasil como o maior foco de contratações do Grupo Irving, que é o maior grupo do Atlantic Canada, que tem mais de 20 mil funcionários, e a Working Canada vai ter um prazer enorme de poder ajudar vocês. Mais uma vez, wica.ca. Paulinha, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo, valeu. E, pessoal, aproveita essa oportunidade. É uma oportunidade única e de ouro. É isso aí. Eu bem que gostaria de ter vindo já com uma job offer. Eu também. E eu também, eu queria ter conhecido alguém como você quando eu comecei a comprar casa. Porque tinha me salvo mais tempo, eu tinha Ensinando os passos ensinando um né? passo a passo. Então, você quer ser bem sucedido? Conecta no seu planejamento de compra de imóveis, conecta com a Paula e o César Lima, né, que é um dos maiores corretores do Canadá, estão prontos para poder te ajudar, te aconselhar para você realizar o seu sonho da casa própria quando você chegar no Canadá. Valeu. É isso aí. Obrigado demais. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau. Valeu.